Boa tarde, amigos do Bate-Pronto. Mais um Bate-Pronto no ar e, quero deixar uma coisa clara, hein? Mais uma lesão de jogador do Flamengo. Mais uma lesão e agora gravíssima. O Pedro rompeu o ligamento do joelho na seleção brasileira, tá andando de muleta, não joga mais nessa temporada e é um Flamengo destroçado. É um Flamengo destruído. O Flamengo já fala, inclusive, em novas negociações para substituir o Pedro. E adivinha, velho Vamp? Adivinha, Bruno Prado? Adivinha, Flávio Prado? É claro que esse jogador que já surgiu no radar, que o Fabrício Romano, especialista em mercado, já divulgou, tem histórico de lesão. Ou seja, parece que a diretoria do Flamengo não toma vergonha na cara. Parece que a diretoria do Flamengo não aprende com os erros. Porque estão falando agora no Martial, né? 28 anos, francês, foi jogador do Manchester United. Adivinha como é que são os últimos anos dele? Lesões. Para de contratar jogador com histórico de lesão. Pelo amor de Deus. O torcedor rubro-negro não aguenta mais ouvir que tem algum jogador do Flamengo lesionado. E aí agora o Flamengo perde o Pedro, vai ter que ir no mercado gastar dinheiro forte para contratar alguém, mas vale lembrar também que aí é um bom debate. E o Gabigol? Será que o Gabigol ainda é uma opção? Meu amigo Mauro Naves, que eu conheço há muitos anos, que eu respeito muito, falou: eu bancaria o Gabigol. Não contrata ninguém não, fala pro Gabigol, chegou tua hora de novo, vai. Mas o Gabigol já teve muita chance nos últimos 2 anos e não aproveitou. O Gabigol que tá lesionado fez festinha de aniversário de novo. A cada momento a fase dele só piora e as festinhas dele de aniversário só aumentam. Ou será que o Gabigol realmente tem que ser bancado? Velho Vamp, o que é isso, meu irmão? É uma nuvem negra. Eu não diria que é uma nuvem negra. É a bruxa solta, é sapo enterrado, é nuvem negra, é tempestade, é tudo ao mesmo tempo no Flamengo. Daqui a pouco não vai sobrar um jogador do Flamengo, velho Vamp. E lembrando, hein, Flamengo quer acionar a FIFA, porque ele se lesionou na seleção brasileira, para receber dinheiro, para receber pela lesão do Pedro. Agora, Vamp, eu não lembro de um clube com tantas lesões ao mesmo tempo como esse Flamengo. Por isso que eu falo, não é só bruxa, tem bruxa solta, tem sapo enterrado, tem de tudo nesse Flamengo, meu amigo Marcos André. Boa tarde, Tico, Bruno, Mauro, boa tarde a todos, né? O Mauro tá no programa, viu, Tico? Você esqueceu então eu não fui avisado. Então, Mauro César Pereira, tamo junto, uma boa tarde. Boa tarde. E aí, Tico, né? A temperatura ambiente aí também, você fala qual a temperatura, previsão do tempo, como é que estão as ondas, tem que dar o relatório completo. Aqui tá calor, Fortaleza tá calor. Então tá certo. Então, Tico, ontem, né, nós estamos aqui fazendo um programa, aí à tarde, nosso programa acaba aqui às 14 horas, almocei, fomos gravar outro programa, quando eu tô indo pra casa do Luizão, o aniversário do filho dele, pega a notícia que o Pedro lesiona no cruzado, né? Olha o prejuízo que é para a temporada do Pedro, que via muito bem, né? Pro Flamengo, então, nem se fala, né? Quer dizer, se lesionou, já estava lesionado. Eu até achei que o jogo de domingo, o Pedro foi mais pro jogo mesmo, para se apresentar à seleção. Porque se ele não vai pro jogo de domingo, com certeza o departamento médico do Flamengo não ia liberar o Pedro para se apresentar à seleção brasileira, né? Aí acontece essa lesão, que o tira aí por volta de 8 meses, né? O principal atacante do país. Nem saberia se ele seria titular na seleção, né? Poderia até ser titular se não se machuca, mas é uma perda muito grande. E aí agora o Flamengo vai ter que correr atrás de outro atacante que não esteja preso em algum clube, né? Que esteja livre no mercado, que possa ser inscrito. Você já não tem o Gabigol vivendo uma boa fase, provavelmente não vai renovar, né? O Carlinhos não é nem perto do nível do Pedro.
E aí, de repente, o Tite vai ter que reinventar alguma coisa. Se não achar, de repente, o Bruno Henrique de centroavante, cara. É bizarra, né? É bizarra a situação do Flamengo. Agora, Mauro César Pereira, eu li, né? Foi até no GE, que de acordo com o Fabrício Romano, o Flamengo já estaria de olho, já estaria começando a procurar o Martial, que foi jogador do Manchester United, francês, atacante francês, 28 anos. Agora, na mesma reportagem diz que o Martial vem de uma temporada de lesões. Eu acho o seguinte, Mauro, te pergunto se você confirma essa informação. Acho que fica meio claro, né, que o Flamengo vai atrás de alguém. Ou será, Mauro, porque o Mauro Naves disse isso na ESPN, repercutiu muito, né? O Mauro é um cara que eu respeito pra caramba. E ele falou, o Mauro Naves, ele disse, cara, não contrata ninguém. Deposita confiança no Gabigol. Bota o Gabigol pra jogar e fala pra ele, ó, chegou a hora de você assumir essa vaga de novo e voltar a ser o camisa 9, né? Do Flamengo. Não o camisa 9 fisicamente falando, mas o cara da posição. Agora, o Gabigol não mostra nada há 2 anos. O Gabigol tá numa fase bizarra e fez festinha de aniversário de novo. Cantando, pulando, jogar não pode. Agora, cantar, pular, isso pode. E aí eu pergunto, Mauro, será que o Flamengo vai confiar no Gabigol? Ou será que o Flamengo vai atrás de um grande nome nessa janela ainda? E outra, Mauro, não é para contratar jogador com histórico de lesão, né, Mauro? Eu acho que o Flamengo precisa aprender. Porque, é claro, daqui a pouco eu vou até receber o meu próprio irmão aqui, que é ortopedista, especializado em medicina do esporte, é aí um dos grandes médicos do esporte hoje no Brasil. E ele já me falou várias vezes, quem tem um histórico de lesão, ele tem tendência a ter novas lesões. Não a lesão igual, mas aí ele acaba compensando um outro músculo, ele acaba compensando a outra perna. Então, quando um jogador tem histórico, a tendência é que ele sofra novas lesões. Então, o Flamengo precisa aprender, né, Mauro, essas lições. E você acha que o Flamengo vai para o mercado? Você confirma a informação que o Martial foi procurado? Claro, se você souber. Boa tarde, Mauro César Pereira. Boa tarde. Primeiro, eu quero lamentar que você leia o GE e não leia o meu blog, né? Que antes do GE, eu já tinha... lives. Pois é, tem que ler o meu blog. Não fica lendo negócio de GE só. O pessoal do GE é ótimo, gosto muito da turma lá, são muito competentes, mas não é só o GE que existe na internet. Ontem, assim que saiu a notícia, eu falei com uma pessoa, um dirigente do Flamengo, né? E ele me confirmou, já estamos ligando para empresários, procurando pessoas, nem falamos com o Tite ainda, mas já estamos no mercado tentando encontrar alguém. Porque o mercado é restrito, só pode ser jogador sem contrato, já estamos correndo atrás. E aí eu perguntei, ofereceram a vocês o Depay há poucas semanas, há mais uns 10 dias, vocês nem quiseram conversa, agora o Corinthians teria se interessado, se é que dá para levar isso a sério. Ele entra ele e todos aqueles que forem centroavantes, atacantes, né, e que possam vir. Mas estamos começando agora a nos mexermos e vamos conversar com o Tite para entender o que ele espera, o que ele pensa. Isso foi ontem, minutos depois do anúncio da CBF de que a lesão era essa, né? Ruptura de ligamento do joelho esquerdo do Pedro. E publiquei no meu blog e depois um vídeo lá no meu canal no YouTube explicando isso. Agora, tanto o Depay quanto o Martial, que são atacantes de lado, tá? O Martial, para mim, é o Gabigol da ponta esquerda. É um atacante que joga pela esquerda, mas não é um cara de área. E o Depay cai pelos dois lados e tudo, mas não é referência. Nenhum dos dois é referência. Até ontem o Falso 9, que é um amigo nosso, o Vitor, né, que tem canal aí no YouTube também, faz análises táticas muito, muito boas, ele até lembrou do Choupo-Moting, que agora, há pouco mais de um ano, estava fazendo gol de Champions League pelo Bayern de Munique e tudo mais. A temporada última dele foi ruim, a anterior ele foi bem, tem 35 anos, é um jogador mais barato, em tese, e esse é a referência, esse é o homem de área. Aí hoje cedo eu falei também com a pessoa do Flamengo, falou, não, esse não está na nossa mira, no momento, pelo menos. Então vai ter muitos chutes. Sobre também o que o jornalista italiano deu, ele também disse que o Oscar ia jogar no Flamengo. Até hoje o Oscar não apareceu no Flamengo. Então esse rapaz acerta e erra como todos nós, né? E é tratado muitas vezes como se fosse a Bíblia do... Esse negócio de jornalista de mercado também me cansa bastante, já falei isso para você. O cara só fala disso o ano inteiro. Vai acertar, vai errar, né? É quem deu primeiro e tal. Eu dou informação que eu apuro quando é pertinente, quando eu tenho fontes naquele local. Especialmente do Flamengo, porque eu tenho bastante entrada com pessoas do clube, bastante contatos, né? Então, o que acontece? Eles estão atrás de alguém, é óbvio. Então, não estão contando com o Gabriel.
Isso é evidente. Eles começaram a ligar imediatamente a procurar alguém. E se lamentando porque o David Washington não foi contratado por muito pouco na semana passada. E se eles soubessem, claro, que o Pedro iria se machucar, eles teriam forçado um acordo com o Chelsea. Na verdade, o Chelsea colocou uma condição, o Flamengo colocou outra, o acordo se aproximou, depois eles queriam que o Flamengo pagasse um valor que o Flamengo não quis pagar por mês e não houve acordo. Mas com o Pedro machucado, eles teriam, evidentemente, feito a contratação do atacante que foi revelado pelo Santos, que vai jogar no Sub-23 do Chelsea agora. Então foi muito azar também, né? Quer dizer, acontecer isso. Mas claramente não contam com o Gabriel, é evidente. E contratar um centroavante não é só para agora, gente. Agora e para o ano que vem, porque o Pedro pode ficar parado 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses, não se sabe. Não se sabe quanto tempo vai ficar parado. Então ele pode voltar no meio do ano que vem, por exemplo, um pouco depois, um pouco antes, e aí vai ter jogo também, ano que vem tem que contratar um jogador. Então tem que pensar até nisso também, não basta um cara para tapar o buraco agora no final do ano, né? Claro, talvez possa até fazer um contrato curto de alguém que venha para essa emergência, mas podendo ser um bom jogador, fazer um contrato até mais longo. Mas claramente não contam com o Gabriel, e também gosto muito do Mauro e tudo, mas ainda bem que ele não é o dirigente do Flamengo, né? Porque jogar agora pro Gabriel não vai resolver. Gente, não resolve. Não resolve, vamos falar sério. O cara já saiu do terreno da vontade, do desejo, ele não consegue. E ele vai ter chance agora. Tomara que ele agora surpreenda a mim, a todos que pensam como eu, e jogue bem. Todo mundo que gosta dele, que gosta do Flamengo, que gosta de futebol, né, acha que ele jogue bem. Mas ele não tem conseguido, e a oportunidade ele vai ter. Porque mesmo que contrate alguém, até chegar o jogador e tal, entrar em forma, e mesmo com o jogo quarta, domingo, o Gabriel vai ter chance. Então a tal da minutagem que queriam que ele tivesse, ele vai ter. Ele vai jogar. E tomara que ele dê certo. Mas muda também a forma de jogar da equipe, né? Porque não é um centroavante de referência. O Tite já tem que pensar nisso. Ontem até eu escutei uma live lá do próprio Falso 9, com o Bernardo Ramos e também o Fabrício Kika. Eles falaram também de uma outra possibilidade que eu acho que pode ser interessante o Tite estudar, que é o Lohan de centroavante. O Lohan jogou já na base assim, quando era mais novo. Ele é forte, ele finaliza. Pode treinar também para o Lohan poder se adaptar como um atacante ou um falso 9, né? Então é outra possibilidade que eu acho que o Tite tem que pensar agora nas soluções. Bruno Henrique, Carlinhos para algumas circunstâncias, Gabriel tentando recuperá-lo, de repente Lohan ou alguém da base que possa fazer o papel. Ele agora tem que ali dentro encontrar soluções. O que não pode é o Flamengo, Thiago, entrar numa, como muitos torcedores dizem, acabou a temporada. Peraí, o Pedro é super importante, não acabou a temporada. Depois que o Brasil perdeu o Pelé numa Copa do Mundo e ganhou em 62, com o Garrincha destruindo, né, acho que ninguém tem o direito, ainda mais que tem vários jogadores bons, de porque perdeu um jogador importante, achar que não vai ganhar mais nada. Tem que continuar correndo atrás. Vai fazer falta, é óbvio, é o melhor atacante do Brasil, né? E aí vem uma outra discussão, né? Eu falo isso há muitos anos, né? Que é o absurdo dessa relação de clubes e CBF, clubes e confederações, no mundo inteiro, né? E agora, aí sim, essa notícia eu vi primeiro do GE, o Flamengo, até hoje eu falei também, mandei uma mensagem para o Dunche, que é o vice jurídico, ele confirmou até que já vão se movimentar, queria mais detalhes, mas ainda não tinha, e o Flamengo vai recorrer, vai acionar a CBF para receber uma espécie de indenização. Quer dizer, o clube ainda tem que correr atrás para que a CBF pague os salários do jogador ou indenize. E não tem dinheiro que pague isso. Porque para o Flamengo não interessa o dinheiro do salário do Pedro, interessa o Pedro jogando. Se machucar pelo clube é uma coisa, mas treinando pela seleção, e é muito jogo de seleção. E aí que vem a questão. É jogo demais de seleção. Então toda hora tem seleção, jogando, aumenta a chance também de se machucar por seleção. Eu acho que no mundo ideal, as seleções jogariam 4 vezes por ano, nos anos ímpares, e ele teria um mês para se reunir e jogar na Copa América, 2 anos depois, um mês para se reunir e jogar na Copa do Mundo. E chega, é mais que o suficiente. É um absurdo essa quantidade de jogos, e isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil, não é só com o Pedro. Acontece com vários jogadores que viram e mexem, se machucam em seleções, o cara volta machucado, o clube fica chupando o dedo. Aí faz o quê? Ele custou 14 milhões de euros, vale muito mais agora. O Flamengo já recusou 2 propostas de 20 milhões de euros. E o jogador fica parado talvez 1 ano, quase 1 ano. Quer dizer, como é que fica isso? Quem é que vai resolver? Quem é que vai cobrir esse prejuízo? É como se alguém pegasse, sei lá, mal comparando, o carro emprestado de alguém, batesse, e o cara que depende desse carro para trabalhar não tem mais o carro para trabalhar. É um absurdo. Essa relação ela precisa ser discutida. Eu não sei como os clubes gigantes da Europa aceitam esse negócio. Que tem mais força do que os daqui para brigar, para peitar, para ir para o pau mesmo. Como é que aceitam isso? E lá ainda inventaram Liga das Nações, esses torneios todos. Então toda hora estão se reunindo para jogar. E vira e mexe, machuca o jogador. Então, é um prejuízo imenso
E o Flamengo não confia, claramente, respondendo de novo a sua pergunta, no Gabriel. E não tem como confiar, infelizmente não tem como confiar. Isso aí não se trata de perseguição, nada disso, é só uma dedução óbvia, é só olhar para o campo e ver que ele não consegue jogar. Se agora, né, num passe de mágica, ele começar a funcionar, que bom será. Se ele fizer gols de título, pô, que maravilha. Pode renovar o contrato, fazer o que for. Mas ele tem que mostrar em campo. Chances ele vai ter. E bom ele correr rápido, ainda rápido, que daqui a pouquinho chegou outro centroavante, ele volta a ficar no banco de novo. Bom, a gente segue no YouTube e o João Pedro, né, foi o convocado para a seleção brasileira. Tá num bom momento na Inglaterra, né? Vou perguntar principalmente aí pro Mauro, pro Bruno, que acompanham muito o futebol europeu. O João Pedro tá num excelente momento, né? Ele tá jogando bem. Eu fui inclusive num jogo dele. Eu esqueci contra quem que foi, mas que ele foi o principal destaque do time dele na partida. E é um bom nome, na opinião de vocês? É um bom substituto para o Pedro? Lembrando que não é o mesmo estilo de jogo, né? O João Pedro é jovem, né? Tem 22 anos. O Diniz convocou ele uma vez, né? A segunda convocação dele. O João Pedro, ele pode jogar de centroavante e pode jogar atrás do centroavante. No Brighton ele faz mais essas duas funções. Final de semana aí, ele tá muito bem, tá numa boa fase. E ele, até já vi João Pedro pelo lado, mas onde eu vejo mais é como 9 ou como 10, jogando como nesse centroavante ou atrás do centroavante. Eu acho que é uma boa opção, sim. O jovem pode se manter na seleção brasileira. Realmente eu não vejo uma opção mais parecida com o Pedro, né? De um centroavante de área. São poucos, né? Mesmo alguns que já fizeram parte da seleção antes, que não estão indo agora, o Richarlison, o Gabriel Jesus, não são jogadores exatamente com referência de área. Até por isso o Tite levou o Pedro para a Copa, para ter essa opção. Então acho que dentro do que poderia ser feito, o João Pedro é uma boa, sim. Não é exatamente um centroavante como o Pedro, mas é um cara que pode se manter na seleção brasileira. Mauro. Não, ele é um ótimo jogador. Aliás, o João Pedro no Fluminense já tinha números assim assombrosos. Ele fazia um gol por jogo. Aí ele foi para o Watford, agora está no Brighton, está muito bem. É um time bom de se jogar lá na Inglaterra. Acho que é uma questão de tempo de sair de lá para um clube maior. O Brighton vende muito bem, né? Talvez até por isso não tenha saído ainda, porque eles jogam duro, vendem caro, né? Quando os grandes vão atrás. E acho um ótimo nome. Outra característica, mas é artilheiro, faz muito gol. E tem versatilidade, né? Joga num jogo só, ele faz 2, 3 funções no time do Brighton. Começa de um jeito, termina de outro. É um ótimo jogador, evoluiu muito, um garoto muito bom. Mais uma cria de Xerém, Fluminense, e que acho que é uma boa convocação. O Brighton agora que cruza os dedos, torça para não se machucar, né? Tem isso também, né? Todo mundo tem que torcer para não se machucar, né? Seleção. É o João Pedro. É um jogador forte fisicamente, inclusive. Ele ficou ainda mais forte, né? Lá no Brighton. Ele é um dos principais destaques do time. Você mesmo já elogiou muito ele aí no programa, né, Vamp? Mas, Tico, eu vi agora no final de semana mesmo, né? Final de semana passado. Ele jogando contra o Arsenal. Foi até 1-1 esse jogo em Londres, cara. Ele foi, pra mim, o melhor jogador em campo. Indo pra cima, cabeça em pé, postura mesmo. Jogando muito assim. Eu não acompanhava ele quando tava... O time até caiu, né? O time que ele tava quando foi vendido, né, Bruno? O Watford tá na segunda divisão. Na segunda divisão. Pô, mas eu vi o jogo agora no final de semana. Pô, tá mais forte, incorporado, indo pra dentro. Né? Poderia até estar até na relação antes de o Pedro machucar. Eu falei aqui segunda-feira. Flávio falou isso. Eu convocaria o João Pedro. Que tá muito bem. Boa aquisição também ali pro ataque. E jovem também, né? É jovem, é forte. Eu vou passar a palavra pro Flávio também, só que a gente vai voltar pro ar, né? Na Rádio Jovem Pan. Então aí eu vou segurar que a gente volta em 30 segundos, que aí eu passo pro Flávio, que também diz que o principal campeonato, o favorito para ele é a Premier League, que ele assiste todos os jogos. É o João Pedro sendo convocado pro lugar do Pedro. 2 jogadores criados pelo Fluminense, né? 2 jogadores que são cria de Xerém, e o João Pedro vai pro lugar aí, vai pra seleção. Voltando pra rádio aqui em 2 segundinhos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Flávio, você mesmo já tinha dito que ele deveria ter sido convocado. E agora, por esse acidente, essa infelicidade do Pedro,
o João Pedro está na seleção brasileira. Eu acho que ele é um cara que vai ter possibilidade de mostrar bastante serviço, se bem aproveitado numa eventual escalação. Ele é muito bom jogador, já mostrou isso no Fluminense e no domingo ele arrebentou o jogo. Sábado, né? Sábado. Jogou demais. Eu até falei, nossa, eu convocaria o João Pedro, porque ele realmente é um jogador de um nível muito, muito alto e se adaptou rapidamente à Inglaterra, ele é muito jovem. Eu acho que, para mim, foi... Claro, lamento muito o que aconteceu com o Pedro, que é um cara o artilheiro do Brasil, um cara que, né, sempre teve frieza nas dificuldades e tal, mas a convocação do João Pedro, para mim, foi extremamente merecida. Espero que ele tenha oportunidade para jogar e se ele jogar com a tranquilidade que ele demonstra no time dele lá na Série A contra adversários pesados, ele pode ser muito útil à seleção. É o João Pedro, então, sendo convocado, foi muito bem no Brasil, hoje se destaca no Brighton, né, o time dele lá na Inglaterra, faz várias funções, como diz o Mauro César Pereira, isso é inclusive uma vantagem, né, sobre o Pedro é mais aquele atacante centralizado, o João Pedro pode fazer várias funções e é um moleque aí novo que realmente está merecendo uma chance na seleção brasileira, e infelizmente foi por uma infelicidade do Pedro, mas o João Pedro que está fazendo por onde para conquistar essa vaga.